Olá, que alegria! Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril de 2021 e eu estou aqui mais uma vez pedindo licença à senhora para entrar na sua casa, pedindo licença também ao senhor para entrar na sua casa, pois está começando o belíssimo programa Com Brasil Nordeste. E eu digo belíssimo porque nós costumamos abraçar cidades aniversariantes. E eu estou na capital federal, que está fazendo 61 anos de idade. Agora, eu escolhi um lugar muito especial para gravar esse programa. Eu estou em Candangolândia. Isso mesmo, uma cidade que abrigou os candangos. Quem construiu Brasília? JK? Há controvérsias. Dizem que os candangos construíram Brasília. E para fazer essa homenagem a todos os construtores de Brasília, candangos que vieram do país inteiro, especialmente da região norte e do nosso nordeste, eu estou aqui em Candangolândia, conhecida como cidade-mãe. A Candangolândia surgiu como a terra dos pioneiros que trabalharam na construção de Brasília. O primeiro acampamento, construído em 1956, era formado pela sede da Companhia Urbanizadora da nova capital do Brasil, a Nova Cap. Também havia um caixa forte para garantir o pagamento dos operários, um posto de saúde, um hospital e um posto policial, 2 restaurantes, uma escola para os filhos dos trabalhadores e as residências dos técnicos da empresa responsável pela obra. Aqui também tem a primeira igreja de Brasília, essa aqui que eu estou tendo o privilégio de gravar na frente dela. Vamos então aos destaques do programa de hoje, tendo como aniversariante a nossa capital federal, Brasília, e tendo a primeira cidade que abrigou os candangos, que é Candangolândia. No programa de hoje vamos falar de algo positivo. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, retorna a distribuição de cestas básicas para as pessoas em situação de extrema pobreza, com a ajuda do governo federal e das Forças Armadas. Paraíba tem maior queda em média de mortes da região Nordeste. Vamos então ao programa de hoje, que está muito especial. Vamos começar falando sobre a aniversariante, a nossa capital federal. Esta que é a capital do Brasil, completa 61 anos, uma cidade que foi planejada, projetada e construída com o propósito de ser a sede do governo brasileiro. Ela é conhecida também pela arquitetura de Oscar Niemeyer, em parceria com o urbanista Lúcio Costa. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, passando a ser a terceira capital do Brasil, após Salvador e o Rio de Janeiro. Uma particularidade da cidade de Brasília é o seu formato similar ao de um avião, quando vista de cima. Brasília tem realmente espaços belíssimos. Por que não falar dos ipês maravilhosos de Brasília e de todos os monumentos? Monumento como este aqui, esta igreja de madeira, a primeira igreja de Brasília, em Candangolândia. Daqui a pouco mais homenagens a essa linda capital federal, mas agora nós vamos ao nosso giro de notícias. Vamos chamar Rita Brandão, que está em Salvador, e vai falar sobre o retorno da distribuição de cestas básicas pelo prefeito Bruno Reis para as pessoas que estão na faixa de extrema pobreza, isso com o apoio do governo federal e do Exército Brasileiro. Rita, é com você. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, retornou nesta quarta-feira, dia 21, a distribuição de cestas básicas para as pessoas em situação de extrema pobreza. Cerca de 20 mil pessoas em situação de vulnerabilidade e que estão sem receber o Bolsa Família ou que já recebem um benefício, mas até R$100. Vamos à fala do prefeito. A partir do CAD único, Cadastro Único do Governo Federal, nós identificamos 20 mil pessoas que estão sem receber o benefício do programa Bolsa Família ou recebem até R$100. Estão em situação de extrema pobreza. Fizemos uma articulação junto às Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica e iniciamos a entrega dessas cestas. Hoje estamos aqui no 19º Batalhão, fazendo já entrega para diversas famílias, como essa senhora aqui que acaba de receber nesse momento o benefício. Esperamos com essa cesta poder ajudar nesse momento de dificuldade que todos nós estamos passando. Mais uma iniciativa da Prefeitura para ajudar quem mais precisa nesse momento.
Agora a Rita vai falar sobre o ex-prefeito de Salvador, João Henrique, e o ex-secretário Bacelar, que terão que devolver mais de 40 milhões aos cofres públicos. Não é isso, Rita? Aqui na Bahia, o Tribunal de Contas do município condenou nesta terça-feira, dia 20, o ex-prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, e o ex-secretário de Educação, deputado João Carlos Bacelar, a devolverem 47,7 milhões aos cofres públicos da gestão municipal. A decisão cabe recurso. Segundo o TSM, a auditoria apontou irregularidades em convênios com a ONG Fundação Pierre de Bourdieu durante as gestões de 2011 e 2012. Ao todo, a gestão realizou 4 convênios por um valor total de 115 milhões. Além do valor da condenação, ambos terão que pagar uma multa de 50 mil. O TSM também determinou representação contra os ex-gestores ao Ministério Público Estadual, que vai avaliar a utilização das conclusões por meio de inquéritos por improbabilidade administrativa. Uma cópia do processo também será encaminhada para a Polícia Federal e Civil da Bahia, que foi responsável pela investigação do caso na Operação Prometeus. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Agora, Rita, depois do seu giro, eu gostaria que você desse a sua opinião pessoal a respeito da aniversariante de hoje, a capital federal Brasília. Você ainda não esteve aqui em Brasília, mas eu gostaria de saber da Rita Brandão, o que você gostaria de conhecer em Brasília? O que chama a tua atenção sobre a capital federal, Rita? Oi, Sandro! Já iniciando aqui o meu vídeo, emanando super boas vibrações para essa cidade maravilhosa, com esse povo super patriota que nos enche de orgulho a cada manifestação em defesa do nosso Brasil. Sandro, eu costumo dizer que Brasília é a nossa Grécia brasileira. Porque nela, na verdade, se concentra todas as nossas escolhas, todas as nossas vozes, nos representantes que colocamos aí. Na verdade, Sandro, Brasília me chama a atenção do Brasil inteiro, do mundo, né? Porque aí se concentra, como eu te falei, toda a nossa democracia e todo o movimento realmente do país, né? Por ser esse foco político. Então isso me desperta curiosidade de querer saber, né, da tradição, da cultura, do dia a dia do povo brasiliense, que isso foge um pouco, né, dos nossos olhares, porque a gente está muito concentrado, na verdade, na política de Brasília. Então, esta curiosidade, eu tenho certeza que um dia eu vou estar aí em Brasília e vou saber tudo, né, que eu não sei ainda, inclusive da cultura e das tradições, que eu tenho muita curiosidade em saber. E eu quero aqui, Sandro, deixar aquele abraço a cada coração brasiliense e agradecer a Juscelino Kubitschek por essa construção para o nosso Brasil maravilhoso. Está aí então feito o registro da Rita Brandão. Agora nós vamos chamar a nossa assistente de mídias sociais, Natânia Mello, que vai trazer o seu giro de Pernambuco. Natânia Mello, é com você. Boa noite, Camila. Boa noite, Sandro. E boa noite a você que está nos assistindo. Passou a valer em Alagoas a lei que torna obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos enquanto durar a situação de emergência causada pela pandemia da Covid-19. O projeto tinha sido encaminhado pelo governo em agosto de 2020 para a Assembleia Legislativa, mas só foi aprovado pelos deputados estaduais em março deste ano. A legislação prevê multa à pessoa física que descumprir a regra e também ao estabelecimento público ou privado em que seja constatada a não utilização da máscara, mas o valor não está descrito na lei. A cobrança depende da regulamentação a ser definida pelo governo do estado. Contudo, o Poder Executivo deve observar a previsão de advertência antes da aplicação da sanção. A obrigatoriedade vale para lugares abertos ao público ou de uso coletivo. A legislação autoriza ainda que os estabelecimentos comerciais que identificarem pessoas descumprindo a lei exijam que o cliente faça uso do equipamento de proteção e até, se necessário, acionem a polícia para obrigá-lo. Natânia então falou sobre os estados de Alagoas e Paraíba e agora ela vai trazer uma atualização sobre o estado de Sergipe. A Justiça Federal determina que a União deve garantir fornecimento de kit intubação a entidades filantrópicas.
A Justiça Federal em Sergipe determinou que a União deve garantir o fornecimento dos medicamentos sedativos, analgésicos e relaxantes musculares que compõem o chamado kit intubação aos hospitais e entidades filantrópicas de Sergipe que recebem pacientes do SUS. A informação foi confirmada nesta terça-feira 20 pelo Ministério Público Federal, que é o autor da ação. O MPF informou que a ação foi motivada após o recebimento de informações de que o estoque de kit de intubação estava zerado em algumas das santas casas e hospitais filantrópicos que atuam no SUS do estado. Ainda de acordo com o MPF, esses hospitais, que compõem o Sistema Único de Saúde, possuem juntos 589 leitos, sendo que desses, 161 são de UTI e são responsáveis pela realização média de 828 procedimentos cirúrgicos, de acordo com dados de 2020. Tá aí o giro da Natânia. Agora, Natânia, eu gostaria de saber de você o seguinte: aniversário da Capital Federal, qual a sua percepção? Qual a imagem que você tem de Brasília? O que marcou você, se é que marcou em Brasília alguma coisa? O que você tem a dizer para a aniversariante de hoje, Natânia Mello? Pois é, Sandro. Ano passado eu tive o prazer de conhecer Brasília. Mesmo em meio a uma pandemia, com ruas e pontos turísticos fechados, foi uma experiência incrível poder conhecer o local de onde são tomadas as principais decisões do nosso país. Para quem trabalha com notícias, é impossível não sentir uma ligação muito forte com Brasília. E é por isso que estou aqui para desejar um feliz aniversário a Brasília e parabéns pelos seus 61 anos. Obrigado, Natânia, então, pela sua participação. Vamos agora chamar o nosso colega jornalista Marcelo Jorge, que traz o seu giro de hoje. Marcelo, é com você. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite toda a equipe Brasil Nordeste, aí em Brasília, na capital federal, que hoje está aniversariando. Vocês que estão aí nos estúdios da Brasil Nordeste são privilegiados, porque vocês estão não somente no centro das notícias, no centro da política, no centro do poder do país, mas vocês estão em uma cidade emblemática. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite toda a equipe Brasil Nordeste, aí em Brasília, na capital federal, que hoje está aniversariando. Vocês que estão aí nos estúdios da Brasil Nordeste são privilegiados, porque vocês estão não somente no centro das notícias, no centro da política, no centro do poder do país, mas vocês estão em uma cidade emblemática, uma cidade totalmente planejada, uma cidade na qual o artista arquiteto Oscar Niemeyer colocou não somente o seu talento, mas colocou acima de tudo o seu coração. Sobre a cidade, Deus criou um céu mais lindo, um dos mais lindos, inclusive tema de música, né? Porque o céu de Brasília é contado, cantado e fotografado diariamente por milhares de pessoas que visitam a capital federal. Céu de Brasília, traço do arquiteto. Mas Brasília também é feita de esperança, de sonhos, porque ela é composta por brasileiros de todos os credos, de todas as raças, de todas as cores, pois a capital foi formada com os braços, as mãos de milhares de brasileiros vindas de todas as partes do país e muitos, inclusive, grande maioria, aqui do Nordeste. Uma cidade agradável, uma cidade onde particularmente o Sandro de Moura sabe disso, eu moraria. Portanto, as celebrações e as manifestações de homenagens e alegria de todo o país vão hoje para vocês da capital federal, para todos os brasilienses, os que nasceram aí e os que se tornaram brasilienses por opção. Parabéns a todos. E vocês da Brasil Nordeste que estão aí em Brasília, sintam-se privilegiados por vários aspectos. Não é à toa que nós temos Brasília aqui nos estúdios em Pernambuco, em todos os pontos. Estamos aqui na tela, estamos aqui na representação impressa, também nos estúdios. Enfim, mostrando que nós, igual ao conterrâneo Alceu Valença, também amamos Brasília. Qual é o seu nome? Me chamo Brasília. Sabia que um dia ia te encontrar. Ela só queria, eu quase acredito, quebrar o meu mito e me abandonar. Se teu amor foi hipocrisia.
Está aí o giro do Marcelo fazendo menção à capital federal. Mas, Marcelo Jorge, você que é um apaixonado por Brasília, que eu sei, você adora estar nesse salão verde, nesse salão azul do Senado Federal, você adora estar no Palácio do Planalto. Eu gostaria de saber agora do cidadão Marcelo Jorge, qual a sua percepção, qual a imagem, o que te marca aqui na capital federal, amigo, e qual a sua mensagem para aniversariante? Pois é, Sandro de Moura, é verdade, a gente está muito feliz, né, por, na verdade, estar podendo ter a oportunidade de homenagear a capital federal. Mas olha, o que você chama de ser apaixonado por estar no Salão Verde, na Câmara, no Salão Azul, no Senado, eu creio que seja mais do que uma paixão. Eu acho que é uma certa obsessão até, eu diria, que o jornalista político tem em um dia fazer uma reportagem, ou várias delas, como a gente faz, direto de Brasília, porque é aí que acontece a notícia. Em primeira mão você tem o que o jornalismo chama de furo, né? Aquele primeiro momento onde você tem um contato com a notícia e a responsabilidade de passá-la para tantos e tantos brasileiros que estão aí ansiosos, porque são notícias que mudam a vida das pessoas. E aí também no Salão Verde, principalmente, foi aí no cafezinho do Salão Verde que eu tive a oportunidade de conhecer você há alguns anos e se travou uma grande amizade, se transformou numa parceria e você está aí comandando conosco esse programa, é o nosso chefe aí, o editor-geral do Brasil Nordeste, apesar de não gostar de ser chamado de chefe, mas foi aí em Brasília também que a gente teve a oportunidade de conhecer e foi aí que nasceu a ideia da Brasil Nordeste, que hoje está aí no ar há quase um ano na televisão, que está no rádio também, sempre esteve no rádio, agora no rádio com imagem, mas somos parceiros. Brasília nos proporcionou isso. Olha, a mensagem que eu deixo para os brasilienses e para os brasileiros é de esperança, é de que se Deus quiser um dia, e que seja muito breve esse dia, a pandemia vai passar e o que vai ficar é exatamente o amor que temos que ter pelo Brasil. Que os nossos políticos possam fazer a parte deles da melhor forma possível. É para isso que eles estão aí em Brasília. E que nós no Brasil possamos também usufruir do direito de vivermos uma nação melhor. Bom trabalho para vocês, boa noite e aproveite aí o final de feriado, tá? Para tomar um bom vinho aí na capital federal. Está registrada a participação do Marcelo Jorge, o rei do Salão Verde, em relação à capital federal. Marcelo Jorge, muito obrigado. Sempre muito bom poder contar com a sua parceria. Olha, nós vamos a um brevíssimo intervalo comercial. No próximo bloco, vamos conversar com Stephanie Rodrigues. Stephanie foi Miss Candangolândia em 2016, aqui em Candangolândia, e nós queremos então saber qual a relação da Stephanie com esse povo, com esse público, com os candangos, com a cidade de Candangolândia. Nós vamos falar um pouquinho da sua experiência, vamos trazer fotografias dela com a faixa de Miss também, tudo isso no próximo bloco. Até já! Estamos de volta nesse programa especial sobre o aniversário de Brasília, a capital federal. Eu estou aqui em frente à igreja, a primeira igreja de Brasília, em Candangolândia, fazendo uma homenagem a todos os candangos que ajudaram a construir essa cidade. Daqui a pouco nós vamos trazer a participação da Miss Candangolândia 2016, Stephanie Rodrigues. Mas agora, Camila, eu gostaria de saber de você o seguinte, aniversário da capital federal. Você que vive nesta capital, o que você acha de Brasília? O que você mais gosta de fazer em Brasília? O que chama a tua atenção na capital federal? Olá, Sandro de Moura, olá, telespectadores do programa Brasil Nordeste. Pois é, eu amo Brasília, já moro aqui há 5 anos e o que eu mais gosto, sem dúvidas, de fazer aqui na capital federal é visitar as igrejas. Muitas, inclusive, são pontos turísticos belíssimos. Essa daqui que eu tô, por exemplo, olha só, é a Catedral Nossa Senhora. Olha o sino! Chegamos... Que bacana, olha, chegamos na hora certa, viu? Isso é difícil de acontecer.
Que bacana, muito legal. Bom, essa daqui, como eu estava dizendo, é a Catedral Nossa Senhora, Rainha da Paz. Gente, é belíssima, eu vou mostrar um pouquinho mais dela agora para vocês. Vamos lá. Que bom, Camila, que bom que você, de certa forma, é também, eu percebi que você é apaixonada pela capital federal. Camila, vamos mostrar um pouco mais da aniversariante hoje. Eu gostaria que você, com a ajuda do Gui, colocasse imagens de Brasília e você fosse falando para o nosso público, para os nossos telespectadores que estão especialmente na região nordeste do país, conhecer um pouco mais da capital federal. Eu gostaria que você fosse apresentando, então, Camila, algumas particularidades da capital federal para o nosso público, por favor. Pois é, Brasília é recheada de pontos turísticos. Vou começar falando da Ponte Juscelino Kubitschek, a famosa Ponte JK, que foi construída para unir o Lago Sul com o plano piloto. Foi inaugurada em 2002. E olha, essa ponte impressiona, viu, pela arquitetura monumental que transformaram o empreendimento em uma execução ímpar da engenharia brasileira. E tem ainda o famoso Congresso Nacional, que é a casa que abriga os nossos parlamentares, os senadores, deputados. E olha só essa arquitetura. Aí tem traço de Oscar Niemeyer, né? Claro, ele deixou também carimbado aí os traços dele no Congresso Nacional. Passamos agora para a Catedral Metropolitana de Brasília, que foi consagrada em 1968 e foi inaugurada em 1970. Também é linda, né? Temos ainda o Lago Paranoá, que é o lago artificial da capital do país. Foi idealizado em 94. E olha só, o lago é formado pelas águas represadas do rio Paranoá. Muito bonito também. Por aí o pessoal anda de lancha, faz alguns esportes e realmente é muito legal também. Tem ainda o Palácio da Alvorada, que foi inaugurado em 1958 e passou a ser a residência do então presidente Juscelino Kubitschek. E tem também a Praça dos Três Poderes, que foi concebida por Lúcio Costa em seu projeto enviado ao concurso nacional do Plano Piloto na nova capital do país. Enfim, são muitos pontos turísticos, mas o nosso tempo é curto, mas deu para você sentir aí de casa, né? O que é Brasília, essa linda cidade. Então fica aqui o nosso parabéns. Parabéns, Brasília, pelos 61 anos. Agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência. Nesse programa especial de aniversário de Brasília, eu quero trazer a participação da Miss Candangolândia 2016, Stephanie Rodrigues. Nós estamos na Candangolândia para homenagear todos os candangos que construíram Brasília. Então vamos ter então a participação da Miss Candangolândia, Stephanie Rodrigues, que vai falar um pouco da sua experiência como Miss Candangolândia. Stephanie, muito bem-vinda ao Com Brasil Nordeste. Olá, como vai? O meu nome é Stephanie Rodrigues e eu sou a Miss Candangolândia Universo 2016. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a história de Brasília. E é claro que a história de Brasília começou lá na Candangolândia, com a vinda de pessoas do Brasil inteiro para construir a nossa capital. Bom, eu fui Miss em 2016, como eu falei, e foi um ano muito especial, porque foram os 60 anos da Candangolândia. Então ali eu tive mais que a oportunidade de ver a história de Brasília de perto, eu tive contato com os pioneiros, contato com a administração, contato com a população. Eu participei de diversas solenidades que aconteceram naquele momento. Então, para mim, assim, meu título foi mais que especial, porque eu tive ali, eu senti de perto aquele calor humano, sentir a felicidade das pessoas em terem contribuído aqui com a nossa capital. E o MIS me proporcionou justamente isso, não somente ficar ali nas passarelas
fazendo trabalho como modelo. O Miss me proporcionou isso, estar junto da população, que eu acho que esse é o papel principal de uma Miss, estar junto das pessoas. E foram pessoas mais que especiais, né, que fizeram história aqui. Eu conheci o Museu Vivo da Memória Candanga, que tem peças raras ali do início da construção de Brasília, peças históricas. Inclusive, eu sou filha de pioneiros, a minha mãe é do Piauí, meu pai era de Minas Gerais. Então, assim, para mim ali, eu vi de perto toda a história que a minha mãe sempre contou. E Brasília é uma cidade muito boa para morar, como eu sempre falo, é a cidade das oportunidades e eu não troco a minha capital por cidade nenhuma. É aqui que eu nasci, que eu cresci, que eu construí a minha profissão e é aqui que eu pretendo continuar construindo a minha história. Parabéns, Brasília, parabéns a todas as pessoas que fizeram parte dessa história. Está aí uma particularidade, uma curiosidade, a participação especial da Stephanie Rodrigues, que foi Miss Candangolândia 2016, a quem eu quero agradecer o carinho da participação no programa tão especial do aniversário de 61 anos de Brasília. Stephanie, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Olha, nós estamos na linha com o José Luiz, que é administrador aqui de Candangolândia, onde nós estamos gravando o nosso programa de hoje. E eu gostaria da participação, então, sua, José Luiz, que você falasse um pouco dessa cidade, como é que você vê a participação dos candangos na construção de Brasília, como é que está hoje, né, a vivência dessas pessoas aqui na cidade. E eu gostaria que, por fim, você deixasse, então, os teus parabéns à nossa capital federal, agradecendo desde já a tua participação. Bom, em 1956, Candangolândia foi escolhida para ser a base da construção de Brasília. Vindo para cá, os homens que Juscelino confiou a construção da nova capital, né? Dentre eles, Israel Pinheiro, Oscar Niemeyer, Bernardo Sayão. E o interessante é que todos foram moradores da Candangolândia. E aqui criaram o acampamento da nova CAP e daqui partiram as grandes decisões, assinaturas de contrato com as empreiteiras que construíram Brasília. E aqui também ficou durante boa parte dessa construção, da construção de Brasília, sendo sede do poder devido às grandes decisões. Agora é interessante que nesse espaço de tempo a Candangolândia recebeu as grandes forças do governo. Por exemplo, aqui nós tivemos a primeira escola, o primeiro presídio, o primeiro restaurante comunitário, restaurante este que alimentava os trabalhadores, o primeiro cofre, e para nossa surpresa esse cofre guardava as plantas e não o dinheiro, né? Os primeiros tijolos foram fabricados aqui, a primeira rua aberta foi a Rua dos Transportes, que está ativa até hoje, né? Sendo a rua principal da Candangolândia. Esse cenário da cidade, por si só, já homenageia os candangos. O próprio nome da cidade já remonta a uma homenagem a todos os candangos que construíram Brasília. Nós vamos deixar agora para vocês, vamos deixar um vídeo com o hino oficial de Brasília. É algo que emociona a todos nós e pedir a Deus que ilumine o governador dessa capital federal, pedir a Deus que ilumine o presidente da República, que comanda o nosso país a partir de Brasília, para que todos nós, povo brasileiro, possamos desfrutar dias de paz, de saúde e de muita felicidade. Parabéns, Brasília, obrigado por me acolher, obrigado a todos que fazem parte do grupo Com Brasil Nordeste, que tem feito esse belo trabalho, e parabéns mais uma vez a todos os candangos daqui de Candangolândia. Eu quero abraçar todos os candangos que estão espalhados em toda a capital federal, que ajudaram a construir a nossa capital maravilhosa. Obrigado especialmente a você pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa aqui na tela da TV Com Brasil, porque tudo que é bom, com Brasil e com Brasília, fica ainda melhor. Parabéns, Brasília. Até a próxima. Feliz como um sorriso de criança, o sonho transformou-se em realidade. Surgiu a mais fantástica cidade.